Você sabe o que é a pelve? Você conhece os órgãos que moram dentro da pelve? Muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Mariana Alvarenga e aqui a gente fala sobre tudo que tem a ver sobre saúde íntima da mulher. Sejam bem-vindos e vamos aprender um pouquinho mais sobre a pelve hoje. Com vocês, a pelve feminina. Esse aqui é um modelo didático que representa fielmente a pelve feminina, no tamanho de uma mulher adulta. Então, tudo que você está vendo aqui em branco simboliza a parte óssea, o tecido rígido que a gente tem no nosso corpo. O osso da pelve, também conhecido como bacia ou quadril. Reparem que aqui dentro a gente tem um arcabouço, um grande espaço, onde moram os nossos órgãos internos, os nossos órgãos pélvicos. Bexiga, útero e reto, a última porção do intestino. A parte óssea da pelve, ela tá aqui para trazer proteção, para trazer abrigo. Além da parte óssea, a gente também tem uma musculatura, na verdade é um complexo muscular, ligamentar e facial que se entrelaça formando uma rede aqui embaixo da nossa pelve. Então, todo esse fundo aqui é formado pelo assoalho pélvico, assoalho de chão mesmo. Então é a estrutura que faz o chão da nossa pelve, que está aqui para sustentar os órgãos que moram dentro da pelve, os órgãos pélvicos, e para permitir a passagem de algumas coisas, como a urina, as fezes, o bebê por via vaginal, num parto, e permitir também a atividade sexual através da penetração, por exemplo. Agora a gente vai entender um pouco melhor como funciona cada um dos nossos órgãos pélvicos. A começar pela bexiga. A nossa bexiga, ela fica localizada bem atrás desse osso aqui que chama pubis, essa parte da frente da nossa pelve. Aqui está a nossa bexiga. Ela é um músculo que se chama detrusor, que tem o potencial de contrair em alguns momentos, na hora que a gente precisa esvaziar, e relaxar no momento em que ela precisa encher. Assim que ela acaba de esvaziar, pós-micção, ela já começa a relaxar novamente para receber novamente mais urina. Os nossos rins ficam o tempo todo filtrando o nosso sangue e produzindo mais e mais urina. Então, a bexiga, ela é um reservatório. Ela tem um tecido contrátil muscular que consegue perceber através de vários receptores quando ela já está cheia o suficiente, quando a gente precisa esvaziar. Então ela vai fazer mini contrações que vão gerar impulsos para o nosso cérebro que vão indicar para a gente que a gente está com vontade de fazer xixi. E aí esse é o momento de atender a esse desejo. Logo atrás da bexiga, nós temos o útero. Mas antes de chegar no útero, nós temos o nosso canal vaginal. Então, vamos abrir aqui a estrutura para ficar mais fácil de entender. Então, logo aqui no início, a gente tem o orifício vaginal e o canal vaginal, que é por onde sai a menstruação, por onde sai o bebê por parto via vaginal, por onde acontece a penetração peniana, a palpação do dedo do ginecologista na hora do exame ginecológico. Lá no fundo do canal vaginal, a gente vai ter o início do útero, que é uma região conhecida como colo do útero. Essa região é bem famosa nas gestantes, as gestantes acabam conhecendo muito, porque durante o trabalho de parto, é exatamente aqui no colo do útero que vai ocorrer aquela famosa dilatação dos 10 centímetros. Então esse colo do útero fica a gestação todo fechadinho, para o bebê crescer bem aqui dentro, e na hora do parto, durante as contrações, esse bebê vai pressionando, a cabecinha dele vai pressionando essa região do colo do útero que vai se dilatando pouco a pouco até os 10 centímetros. Entrando mais para dentro do útero, a gente tem o corpo do útero e aqui em cima, no fim do útero, a gente tem o fundo do útero. Então percebam que o útero é um órgão pequenininho, aqui um útero não gravídico. Vamos fechar aqui para entender melhor as tubas uterinas. Então a gente tem uma tuba uterina aqui, que é a direita, e uma outra tuba uterina esquerda do outro lado. E no final de cada tuba uterina, nós temos os ovários. Então, ovário direito, ovário esquerdo. E logo atrás do útero,
nós temos o reto, que é a última porção do intestino. E uma informação interessante que já é legal da gente refletir é que o reto, ele não funciona como um reservatório de fezes, assim como a bexiga é reconhecida como reservatório de urina. Ele precisa ser entendido como um local de passagem do bolo fecal. Ele vai passar por todo o comprimento intestinal e, por fim, ele vai chegar aqui no reto, que é a porção final que vai levar esse bolo fecal em direção ao ânus e ao ambiente externo. É importante que essas fezes não fiquem paradas aqui, não utilizem esse órgão como um reservatório, porque aqui o corpo entende que enquanto existe bolo fecal aqui dentro, pode continuar extraindo desse bolo fecal água e nutrientes. Postergando esse desejo evacuatório, a gente deixa esse bolo fecal mais ressecado, menos pastoso, e isso já começa a dificultar essa passagem, podendo trazer algumas questões importantes aqui. Pensando na nossa estrutura íntima, a questão mais conhecida seria as hemorroidas, por exemplo. Se a gente pegar todos os nossos 3 órgãos pélvicos femininos e trouxermos aqui para fora, a gente vai se deparar com um grande arranjo desses órgãos pélvicos. Dentro de nós, eles ficam exatamente assim, igual um quebra-cabeça, um atrás do outro. Bexiga, canal vaginal e útero e o reto, um se apoiando em outro, todos eles sendo sustentados por entremeios de ligações faciais, ligamentares e sendo também sustentados por baixo pela estrutura conhecida como assoalho pélvico, que eu expliquei anteriormente. Então, quando a gente retira os órgãos pélvicos daqui e quando a gente olha aqui para dentro, é possível vermos toda essa estrutura em vermelho representando esse conjunto muscular, ligamentar e facial que representa o assoalho pélvico. Então, essa é uma outra vista e aqui é possível ver quantas camadas de musculaturas existem. São músculos pequenininhos que se entrelaçam, todos juntos numa ordem de cooperação entre eles, favorecem as funções de continência fecal, continência urinária, função relacionada ao nosso prazer, função relacionada à via de parto. É interessante a gente refletir quanta complexidade existe nessa parte do nosso corpo e refletir também essa estrutura da pelve, dos nossos órgãos pélvicos, do nosso assoalho pélvico, não funciona de forma isolada como nada no nosso corpo funciona de forma isolada. O nosso padrão respiratório influencia nas ações do assoalho pélvico, a nossa estrutura de abdômen, de paravertebrais aqui nas costas, a nossa postura, tudo influencia no bom funcionamento dos órgãos pélvicos, da musculatura do assoalho pélvico. Então é importante entender que quando a gente fala na saúde íntima, a gente tem que pensar no nosso corpo como um todo, na nossa saúde de forma geral. Agora já foi possível compreender um pouco melhor sobre a estrutura da nossa pelve, os nossos órgãos pélvicos, a nossa musculatura íntima formada pelo nosso assoalho pélvico, que também é conhecido como períneo popularmente, né? E eu quero te convidar para deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos e se inscreva aqui também para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos em breve.